Bom dia a todos. Ficamos muito felizes de ver esse salão repleto de educadores. É com muito prazer, com muita alegria, que recebemos todos vocês aqui nesse dia, onde teremos a oportunidade de discutir, continuar as discussões e as reflexões sobre a educação nos nossos municípios. É um momento de muito prazer recebê-los, né? Tantos diretores que estão lá no dia a dia, com seus professores, pensando no ideal, que é a melhoria da qualidade de ensino e fazer com que nossas crianças aprendam e aprendam com qualidade. Sejam todos bem-vindos. Convido, então, para compor a mesa, representando o prefeito de Avaré, Paulo Novaes, o senhor José Fernandes Júnior, vice-prefeito da cidade de Avaré. O diretor executivo do Consórcio Intermunicipal do Alto Vale Paranapanema, o senhor Lair Antônio Azevedo Silva. O gerente de programas da Oficina Municipal, Gustavo Adolfo Santos. Representando os dirigentes municipais de educação do Consórcio Anvapa, o senhor Osni Antônio da Silveira, secretário municipal de Itaberá. Convido a todos a se posicionarem para a execução do hino nacional. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vive. De amor e esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, pague do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pintado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais caída, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, do lá para o que ostentas estrelado.
Brasil. Essa, então, esse é um momento, né, que a gente chamou de Jornada sobre o Diálogo Secretaria e Escola. Então, temos aqui os diretores de escola, deixaram hoje lá as atribulações e estão aqui presentes hoje. Para darmos início, vamos passar a palavra ao diretor executivo da ANVAPA, Laír Antônio Azevedo, para as boas-vindas. Bom dia a todos. Muitos de vocês talvez não saibam o que é a ANVAPA. A ANVAPA é um consórcio que nasceu de uma associação de municípios. Foi fundado em 1999 se reuniu o prefeito de Fartura, prefeito de Piraju, o idealizador foi o prefeito de Taquarituba, o Dr. Miderson, na época, e mais o prefeito de Paranapanema. Depois ela foi recebendo outros municípios. Aí vieram Barão, Coronel Macedo, Angatuba, e por último agora veio Avaré, Iaras, Manduri. Hoje a ANVAPA ela tem 19 municípios. Em 2010, ela se transformou em consórcio público. Ela passou de uma associação privada para um consórcio público. E, quando ela se transformou em consórcio público, ela precisava descobrir qual seria a função dela dentro da jurisdição. Ela, por sorte, ela contatou a oficina municipal. E a oficina municipal veio e deu um norte para a ANVAPA. A ANVAPA, ela era uma associação de prefeitos que se reuniam para discutir formas de conseguir verbas. Ela trabalhava um pouco com o crédito fundiário, mas a partir dessa união com a oficina municipal, ela nasceu de fato. A oficina municipal ela já nos trouxe muitos benefícios. Ela conseguiu, essa reunião de educadores aqui hoje, que a gente pretende que continue. A oficina municipal deve encerrar o seu ciclo, mas com a formação da Câmara Técnica, vocês continuarão essa luta. A ANVAPA espera de vocês muito para as próximas décadas que virão, para a gente fazer uma educação regional forte. A única coisa que eu quero desejar a vocês, que sejam bem-vindos. Contem com a ANVAPA, que a ANVAPA estará lá. Ok? Era isso. Obrigada, Laír. Vamos pedir para o Gustavo fazer o pronunciamento. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês, com o vice-prefeito de Avaré, com o nosso amigo da ANVAPA, Laír, a quem agradeço muito pelas palavras de reconhecimento à oficina municipal, e junto com o nosso secretário de Educação de Itaberá. Então, na pessoa deles todos, eu dou as boas-vindas e um acolhimento a todos que estão aqui presentes hoje. A minha fala aqui vai ser, eu gostaria de colocar para vocês um pouco, que estão chegando, talvez pela primeira vez, para um evento do Programa Melhoria da Educação no Município, uma descrição do que é esse programa, contar um pouco o que tem acontecido até agora, falar um pouquinho também sobre
o papel, né, o sentido do nosso dia de hoje, o trabalho que nós vamos fazer aqui durante o dia com vocês, diretores e diretoras e secretários de educação, e finalmente convidá-los a participar com afinco, com dedicação e com alegria desse programa. Então vamos começar pela apresentação do programa. Antes disso, eu queria que todos aqui se sentissem muito acolhidos pela oficina municipal e pelos municípios secretários que estão aqui presentes junto com a gente no programa Melhoria. Talvez alguns de vocês tenham já tido contato com o programa o ano passado através das reuniões de preparação e elaboração do plano municipal. Talvez tenham vindo para o seminário regional sobre gestão da educação, que nós fizemos aqui neste salão, né? Mas, de qualquer maneira, esse é o primeiro evento voltado, digamos, especificamente para os diretores de escola. E um pouco refletindo a importância que nós damos ao papel que vocês têm na educação dos municípios. Então, que se sintam muito acolhidos, que se sintam participantes cada vez mais dos objetivos e das metas do Programa Melhoria. O Programa Melhoria é uma iniciativa da Fundação Itaú Social, a fundação do Banco Itaú, que trabalha especificamente com a educação do Brasil. Ele é um programa que existe já desde 1999, ele passou por várias iterações, várias edições e versões. Em 2012, aliás, 2013, o programa foi entregue à oficina municipal, que passou a ser a sua coordenadora técnica. Então, nós estamos aqui, vivendo o ano passado e esse ano, a primeira versão do Melhoria, sob a coordenação técnica da oficina municipal. Tem sido um aprendizado grande para nós, da oficina, e com certeza para quem está participando do programa. Ele conta também com o apoio da Fundação Konrad Adenauer, que é uma fundação alemã, parceira da oficina municipal, o apoio da Undime e o apoio da Unicef. E tem a parceria estratégica, como o Lei já falou aqui, com o consórcio Anvapa, né? Eu vou voltar a falar um pouco sobre isso ao final dessa fala. Então, queria falar um pouco para vocês primeiro do que é a oficina municipal. Então, a oficina municipal é uma escola. Então, nós temos isso em comum, né? Estamos todos trabalhando na área da educação, somos educadores. No nosso caso, somos uma escola de política e gestão pública. Um espaço de formação para gestores públicos municipais. Gestores cidadãos, como nós falamos. São gestores que estão em posições de autoridade, desempenhando funções públicas, mas que não se esquecem de que estão fazendo isso a serviço da cidadania. Não se esquecem de que são cidadãos trabalhando em posições de serviço público, no município e no Estado. Então, os cidadãos gestores que nós convidamos a trabalhar conosco vêm para aprender a melhor administrar, a planejar, a gerir, a avaliar em várias áreas da administração pública, e nós temos especificamente uma escolha preferencial pelas áreas da educação, do meio ambiente e da gestão financeira e administrativa dos municípios. Como vocês podem ver nesse slide, nós somos uma escola que se vê como um círculo, né, como uma praça pública, onde se encontram professores, administradores com experiência e os servidores que vêm aprender, que vêm dialogar e que vêm compartilhar. É um espaço de troca, de aprendizado, sempre voltado para a prática cotidiana da gestão. Nós trabalhamos nós não trabalhamos somente com o desenvolvimento de capacidades técnicas, mas nós começamos e nos preocupamos a trabalhar com a dimensão humana e comunitária desses que vêm trabalhar com a gente. Procuramos formar grupos, estabelecer relações, entender a importância que tem pessoalmente o trabalho de gestão e o serviço da gestão para cada um. Aí sim nós trabalhamos um pouco com o desenvolvimento de competências políticas, competências de administração, competência aqui no caso do Melhoria de gestão educacional, e damos um passo a mais, além de formar em cursos os gestores que vêm trabalhar com a gente, nós os acompanhamos num processo de elaboração assistida de políticas, de planejamentos, de planos, e etc. Nós caminhamos um pouco junto com os gestores, fazendo um pouco junto com eles aquelas tarefas que eles estão aprendendo a fazer, né? E um grande exemplo disso é o Programa Melhoria, como vocês vão ver.
A Oficina Municipal existe desde 2002, em São Paulo, e uma das grandes apostas da Oficina Municipal, além, é claro, do município, é o trabalho com os consórcios intermunicipais. Já desde o início, a oficina entendeu que o município, seja qual for o tamanho, mas principalmente o município pequeno e médio, precisa sempre de atuar em colaboração com os seus pares. E o consórcio nada mais é do que a união de municípios em prol de objetivos comuns. É como se fosse um braço do município, um braço a mais, que é capaz de chegar mais longe do que o município sozinho poderia fazer, né? A união faz a força, como se diz. Então, é um pouco isso. A gente tem trabalhado com consórcios e estabelecemos como escolha estratégica do Programa Melhoria trabalhar em parceria com consórcios intermunicipais. O aprendizado acontece no contexto dos consórcios, as trocas de experiências e práticas acontecem no consórcio, e nós esperamos que cada vez mais o consórcio ofereça recursos, formações e soluções para cada município na sua educação. Por isso nós valorizamos demais o trabalho que temos feito junto com a ANVAPA. Mais do que uma relação de contratação ou de parceria, digamos assim, institucional, é uma relação de amizade, né, pessoal, que foi se constituindo ao longo do tempo entre a equipe da oficina municipal e os participantes dos consórcios. E é muito precioso para a gente, no nível pessoal, começando pela dimensão humana, para depois chegar nas outras dimensões. Para falar um pouco agora do Melhoria, talvez você já conheça um pouco, ou um pouco mais ou um pouco menos, sobre o Programa Melhoria. Eu vou falar rapidamente quais são os objetivos do programa, para vocês que estão chegando aqui, e as estratégias que a gente tem utilizado para atender e para alcançar esses objetivos. Então, o programa tem como objetivo principal formar os gestores cidadãos envolvidos com a educação, de modo a contribuir com o aprimoramento das estruturas e dos processos da gestão educacional no município e na região. Então, nós estamos trabalhando aqui com a formação, com a capacitação dos gestores da educação. Seus colegas, muitas vezes, de sala de aula, seus colegas de escola, de diretoria, que agora estão em posições de autoridade e serviço dentro do órgão gestor da educação de cada município, e que nós gostamos e nós queremos aproveitar e trabalhar juntos para melhorar, através da gestão deles, a educação no município. E com isso, quer dizer, formando gestores, nós queremos chegar na sala de aula, na escola. Não é uma formação para ficar só no âmbito do gestor, da secretaria, mas o objetivo último é melhorar a qualidade da educação das crianças que estão em cada sala de aula. E daí vocês já começam a ver a importância que tem como diretores e diretoras. Quais são as estratégias de ação utilizadas ao longo desses 2 anos? Primeira estratégia que permeia todo o programa durante os 2 anos é a construção de instâncias de participação social. Nós acreditamos em políticas públicas planejadas, bem geridas, mas sempre com participação e controle social. Começando pelos alunos, os pais de alunos, os conselhos escolares, os conselhos municipais de educação, os conselhos afins, tutelares, da saúde, etc., os professores, os funcionários, os diretores, os secretários de outras, ou diretores de outras áreas da administração municipal, finanças, jurídico, obras. Ou seja, um processo em que, de fato, toda a sociedade está envolvida em pensar e depois em executar a política de educação. Isso já aconteceu, como falei, desde o ano passado. A segunda estratégia, que foi o foco, foi a tônica do ano passado do programa, é o desenvolvimento do Plano Municipal de Educação nos municípios. Nós partimos do estímulo, né, da CONAI, que estava sugerindo que os planos fossem elaborados ou revisados num prazo após a aprovação do Plano Nacional de Educação. Então, nós partimos desse estímulo e fomos em frente com a elaboração do plano. O nacional continua ainda sem aprovar, mas nós já estamos chegando num ponto de conclusão, né, da elaboração e um pouco da consulta à sociedade sobre os planos municipais. Vocês devem ter, talvez, participado de reuniões nas escolas e na secretaria, em que a equipe gestora e o órgão gestor desse plano consultou, perguntou e procurou obter informações e sugestões sobre metas para a educação municipal. Então, se alguma de vocês ou se algum de vocês ainda não teve conhecimento desse processo, então, por favor, que tome a partir de hoje, cada vez mais. A terceira estratégia do nosso programa, e é a tônica desse ano de 2014,
é a reorganização das estruturas dos órgãos gestores de educação, tendo como referência a gestão por processos. Ou seja, esse ano nós vamos tentar, após ter planejado os próximos 10 anos da educação municipal, entrar na estrutura da secretaria, não só em termos de cargos e funções, mas entrar no funcionamento dessa estrutura, na organização dessa estrutura, e procurar ajudá-los a reformar, reformular ou a implantar processos mais ágeis de gestão. Então, especificamente, nós estamos tratando de um processo pedagógico, da área pedagógica, e um processo mais administrativo, do órgão gestor, que vai facilitar ou que vai potencializar a atuação da secretaria e das escolas. Pode ser gestão do transporte, da merenda, patrimônio, obras, gestão de pessoas, pode ser o PPP, pode ser avaliação, né? Vai ser feita uma escolha, então nós vamos trabalhar com a ajuda de um material desenvolvido pela Fundação Itaú Social, né? Na reformulação dos processos, olhar a atividade das secretarias, organizadas em processos de gestão, em que todos os participantes, desde a secretária, né, desde o órgão gestor, até o funcionário na escola, saibam, né, conheçam o processo, saibam tudo o que acontece, toda a cadeia de eventos e documentos e inputs e entradas e saídas, para que o serviço seja bem feito na ponta. E sabendo disso, possam entender a importância do seu papel particular dentro do processo como um todo. Quer dizer, então, é uma maneira de fazer o órgão gestor olhar para a sua gestão de maneira mais organizada, não que ela não seja organizada, mas de maneira mais organizada, mais consciente, para então, de fato, dar um passo, né, subir um degrau nessa gestão. Como eu falei, então, nós começamos a fazer isso esse ano. E, finalmente, a quarta estratégia do plano, uma estratégia também que começou desde o ano passado, é a construção de instâncias de troca de experiências e ação coletiva no nível intermunicipal, ou seja, a constituição de uma esfera de troca e de colaboração, que é o consórcio. O consórcio agora vai olhar para a educação, e como eu falei, o consórcio são vocês, são os municípios. Então, os órgãos gestores, as secretárias, os supervisores, vão se encontrar na região para trocar experiência, para aprender uns com os outros e para pensar a educação, fazendo coisas que talvez um município pequeno não poderia fazer, mas que todos juntos conseguem fazer. Então, esses são os objetivos e as estratégias que o Programa Melhoria tem seguido. Mais uma vez, é uma herança que vem da Fundação Itaú Social e que a gente está organizando de uma nova forma agora aqui com a Anvapa e com outro consórcio que nós trabalhamos, que é o Codivar, o Vale do Ribeira. Para resumir, esse programa, na minha visão, é uma aposta, né, e um investimento bastante razoável, de trabalho, tempo, recursos, na capacidade do município de organizar e conduzir a sua política de educação. Por que do município? Porque nós sabemos que o município, no Brasil, é um ente federativo, né? Tem autonomia jurídica, política e administrativa. Tem atribuições constitucionais próprias com relação à educação e outras atribuições que são comuns com os estados e com o governo federal. Mas que, mesmo assim, como ente federativo autônomo, ele tem o dever e a responsabilidade de se organizar para prover. Claro que com autonomia, mas autonomia não significa isolamento, não significa que o município faz tudo sozinho, né? Essa autonomia ela é complementada pela colaboração federativa, ou seja, a colaboração com o Estado, a colaboração com o governo federal e, sem esquecer, a colaboração com os outros municípios vizinhos, certo? Mas uma colaboração consciente, baseada na missão do município de fazer a sua educação. Não uma colaboração subordinada, uma colaboração às cegas, né? Que a gente faz porque vem lá de cima. Não é isso. O município entende o que vem lá de cima, por que vem, e escolhe a maneira de organizar e de realizar essas tarefas. Sem esquecer também, de forma participativa, né? Nós apostamos que a participação social, que a inclusão da sociedade dentro da escola, dentro da sala de aula e nas esferas de consulta e de deliberação é fundamental para que a educação aconteça no município. Então, é uma aposta e um investimento nosso e de vocês na educação. Só para vocês terem uma visão geral do que foi o ano passado e o que vai ser esse ano, eu mostro aqui um gráfico com as fases do Programa Melhoria desde o ano passado. Rapidamente, a gente pode ver que a gente começou em abril de 2013 com uma fase de sensibilização e princípios, trabalhamos um pouco o diagnóstico da educação no município, aí trabalhamos com mobilização social
e as diretrizes nacionais curriculares, lembrando sempre que a tônica do primeiro ano é a elaboração do plano municipal, né? Finalmente, a gente, em novembro, dezembro e janeiro, e até agora, está terminando a elaboração do texto base e a realização das conferências municipais ou dos fóruns municipais de educação, para finalmente levar para a Câmara Municipal, para que o município tenha o seu plano aprovado em lei e possa começar a acompanhar e a monitorar a implementação das metas do plano. Esse ano, então, nós temos as fases aqui seguintes. Nós já começamos a fazer a fase do diagnóstico da estrutura do órgão gestor da educação. E a partir da escolha dos processos que vão ser implantados ou reelaborados ou reformados nos municípios, vamos fazer uma fase de desenho das estratégias de implantação desses novos processos. No segundo semestre, começa a fase de implantação dos processos nos municípios, para finalmente, ao final do ano, fazer uma avaliação e correção de rumos desse programa, desse processo. No final do ano, o programa Melhoria se encerra no consórcio ANVAPA, e a Oficina Municipal, então, e a Fundação Então Social irão provavelmente em busca de outros consórcios para continuar o seu trabalho. Mas é claro que o programa, ou melhor, o que o programa trouxe e as ações iniciadas não vão terminar. Se vocês olharem essa seta inferior que tem nessa transparência, está lá, ações na esfera regional. Ou seja, é na esfera regional que a gente vai tentar manter essa dinâmica e esse movimento de melhoria da educação, sempre contando, então, aí já com uma instância específica criada como legado do programa, que é a Câmara Técnica da Educação na ANVAPA. Que nós vamos ter daqui a pouco a palavra do Osni, para falar um pouco sobre esse projeto. O Osni, que foi um dos escolhidos já pelos polos de municípios da ANVAPA, como um dos coordenadores adjuntos dessa Câmara. Ainda está em processo de organização, mas já tem gente trabalhando nela dos municípios. Aqui, então, para vocês verem umas fotos de um evento grande que nós tivemos no ano passado, né, um seminário sobre a regional, sobre a gestão da educação, que foi aqui na ANVAPA. Aqui nesse salão mesmo, dá para ver, né? Quase muito parecido com a nossa configuração aqui de hoje. Quantos de vocês estiveram aqui no ano passado nesse seminário, que são diretores? Queria ter uma ideia. Ah, bastante gente. Legal. Lá no Codivar foi menos. Aqui teve mais gente. Então, vocês já sabem um pouquinho do que a gente está falando. Finalmente, o que a gente veio fazer aqui hoje, para terminar? Vou falar de alguns objetivos que eu gostaria que tivessem presentes desde o começo do nosso trabalho de hoje. A primeira coisa, em vista dos objetivos do ano 2, é a apresentação do programa Melhoria aos diretores de escola dos municípios participantes. Ou seja, muitos de vocês nunca vieram a um evento nosso, alguns sim, outros não, e a gente queria fazer uma apresentação formal e mais detalhada do que é a Melhoria. Isso eu tentei fazer um pouco agora. O segundo objetivo é refletir durante o dia, e aí continuar refletindo depois, sobre o papel que vocês têm como diretores de co-gestores da educação no município. Certo? Vocês não são só gestores de uma escola, né, por mais importante que esse trabalho seja. Os diretores são co-gestores da educação no município. Por quê? Primeiro, porque eles fazem parte de um sistema de gestão, né? Todo município, por mais que não tenha um sistema por lei de gestão, que faça parte de uma rede estadual, mesmo assim, tem uma maneira de organizar, tem um sistema de organização da educação no seu município. Imaginem um sistema como os nossos sistemas do corpo, né? O sistema respiratório, o sistema digestório, que eu aprendi recentemente, que chama de digestório. Quando eu era menor, chamava de digestivo. Agora parece que mudou o nome, né, para digestório. Mas o digestório, o circulatório, o nervoso, como é que eles funcionam, esses sistemas? Eles são conjuntos de órgãos, de tecidos e células, não é isso? Que têm um objetivo comum, têm uma função comum, trabalham por um só objetivo, mas cada um no seu lugar, cada um cumprindo uma função específica. E se um desses componentes dá problema, aí o sistema inteiro vai, né, começa a funcionar mal. Se a gente tem uma artéria que começa a entupir, daqui a pouco o coração vai parar de funcionar. Né? Enfim, a gente pode imaginar, se a gente tem um problema a gente tem um probleminha no nervo pequenininho aqui da coluna vertebral, se tem uma interrupção, a pessoa pode ficar parada da coluna para baixo. Então, em todo o sistema, cada componente tem um papel específico e importante. E como diretores de escola, vocês têm um papel fundamental nesse sistema. Né? Vocês são, de uma certa forma, as pontes, né, os transmissores da estratégia,
das metas, do modo de funcionar da secretaria do órgão gestor para o local mais importante, que é a escola. Quer dizer, sem um diretor ativo, participante, consciente, o órgão gestor não vai conseguir realizar os seus objetivos na escola. E vai depender de coisas muito fortuitas, muito particulares, e o planejamento vai por água abaixo. Então, como peças importantes, como partes e pessoas fundamentais desse sistema, vocês têm que saber pensar também o sistema como um todo, a educação como um todo. Por que que as coisas são assim? De onde vêm essas orientações? Qual o seu papel? Qual o papel do professor? Como é que a coisa volta para a secretaria? Como é que a coisa vem da secretaria? Né? Fazendo isso e se preocupando um pouco com essas circunstâncias, vocês são cogestores, corresponsáveis. Depois também a questão muito importante dos processos de gestão. Né? Como eu falei, nós trabalhamos com processos de gestão que começam na secretaria, e eu vou lembrar, o nosso foco do Melhoria são os gestores da educação, a equipe do órgão gestor. O Melhoria não vai entrar na escola e realizar reformas dentro da escola, mas o Melhoria vai trabalhar com processos que, como eu falei, chegam na escola. Né? E para que esses processos cheguem na escola e aconteçam de forma satisfatória na escola, é fundamental que vocês se envolvam como diretores, participem da elaboração, da reflexão e depois da implementação desses processos. Então, novamente, são cogestores de um sistema muito intricado e muito, às vezes, complexo. Então, por causa disso, tem corresponsabilidade. Né? A educação como um todo do município é de responsabilidade também dos diretores de escola. Lembra, não é só a educação da escola, não é só o sucesso de uma escola, mas do sistema como um todo. Quanto mais a gente tiver essa visão dessa interdependência, melhor eu acho que a gente vai poder trabalhar. A gente também tem como objetivo da jornada de hoje refletir sobre os modos concretos, em função do que eu falei, para melhorar o diálogo e a colaboração entre o órgão gestor e as escolas, para uma implementação efetiva das ações do Programa Melhoria e do Plano Anual das Secretarias. Então, vamos tentar fazer aqui algum trabalho, e vocês repararam que atrás daqui desse auditório já tem algumas mesas de trabalho preparadas para vocês sentarem, conversarem e produzirem algumas coisas durante o dia de hoje. Então, refletir sobre maneiras concretas de melhorar esse diálogo e essa relação. Quem sabe sair daqui com algumas propostas, algumas intenções já, que podem ser colocadas em prática amanhã. E para enfatizar esse ponto, eu lembro que nós temos aqui no Melhoria esse ano, no grupo que faz parte da formação principal, diretores que foram especificamente convidados para fazer parte da formação desse ano. Eu queria até saber se há alguns desses diretores que estão fazendo parte do G2, estão presentes aqui hoje. E se estão, se podiam levantar, por favor, para se mostrar. Isso. Então, gente, vocês são as pontes, né, entre o nosso grupo de formação, entre o G2 e os seus colegas diretores do resto do município. Eu queria pedir uma salva de palmas para vocês que chegaram agora aqui no Programa Melhoria. E, finalmente, o último objetivo nosso aqui, além dos que vocês trouxeram, é se apropriar, de fato, de uma visão regional da educação e conhecer um pouco mais sobre a Câmara Técnica da Educação no município. Se vocês olharem em volta aqui hoje, vocês estão presentes em região, né? São diretores e diretoras, secretários e secretárias de educação de toda uma região. Talvez não tenham tido a experiência ainda de se encontrar, conversar, trocar experiência nesse nível, né, de região. Mas é preciso que comecem, né? É preciso que a Câmara Técnica chame em alguns momentos os diretores para conversar, para trocar experiência, hoje se encontrando e conversando, porque, de fato, gente, é muito importante que essa identidade regional, né, que tem sido construída e que existe até certo ponto, né, aqui na Anvapa, seja fortalecida. Né? Tem muitas regiões, tem muitos países por aí afora, em que quem cuida da região no nível local não é nem o município propriamente, mas é a esfera regional, o condado norte-americano, o Landkreis alemão, ou seja, é aquela coisa, a educação é um projeto que envolve certas escalas que só a região, às vezes, pode ajudar. Então, que vocês se vejam aqui, talvez pela primeira vez ou não, como uma região reunida em prol da educação. Com isso, eu termino essa minha fala, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, em nome também do nosso diretor da Oficina Municipal, José Mário Brasilense Carneiro,
e desejo a todos um ótimo dia de trabalho e discussão. Ouviremos agora o secretário de Educação de Itaberá, Osni Antônio da Silveira. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a oportunidade, de estar representando aqui os colegas secretários e dirigentes da educação. Quero agradecer imensamente ao consórcio Anvapa, a Oficina Municipal, Fundação Itaú Social, por terem escolhido a nossa região e a região do Vale do Ribeira. Eles trabalham em 2 consórcios, a Anvapa, que é a nossa região aqui sudoeste, do estado de São Paulo, e a região sul também, lá no Vale do Ribeira. E eu costumo dizer que esses 2 consórcios foram presenteados por essa escolha. São 2 regiões que realmente precisam de apoio, precisam de assessoria em todas as áreas da administração pública, em especial da educação. Então, a gente agradece imensamente aí essa escolha de vocês e a gente quer retribuir, participando ativamente dessas atividades. Desde abril de 2013, Itaberá tem participado das atividades aqui da Oficina Municipal. E de lá para cá a gente notou significativamente uma melhoria no nosso sistema educacional. Nós seguimos o passo a passo que eles aqui nos orientam, já realizamos a Conferência Municipal de Educação, que foi um sucesso lá em Itaberá, foi bem democrática, houve participação de todos os segmentos da sociedade e já estamos aí com o nosso Plano Municipal de Educação sendo redigido. E provavelmente dentro de alguns dias já irá para o Executivo, para depois encaminhá-lo ao Legislativo e, enfim, para que esse plano seja aprovado. O Gustavo comentou aqui que é como se fosse uma escola, a oficina é uma escola para os dirigentes, nós não temos nenhum curso específico para secretário municipal de educação. E graças a Deus que a oficina está nos apoiando nesse sentido. Muitas vezes a gente cai lá como dirigente educacional do município e não tem a devida instrução, o devido preparo, vamos dizer assim, para coordenar uma área tão difícil. E a oficina tem nos assessorado, tem sido realmente uma escola para a gente tem aprendido muito aqui nesses encontros. Só para explicar um pouquinho, os trabalhos, alguns são concentrados em Piraju, quando envolve toda a região da Anvapa, e também há divisões, há uma divisão por polos. Nós temos o polo de Taquarituba, os municípios mais próximos de Taquarituba, o polo de Piraju e o polo de Avaré. Então a gente trabalha em 3 polos, e seja em Piraju, seja em Taquarituba, ou seja aqui em Avaré, nós temos aprendido muito com esses encontros, e a gente espera que isso possa permanecer por um bom período, e parece que isso vai permanecer com a criação da Câmara Técnica, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. A gente gosta muito da metodologia de trabalho também, eles fazem o trabalho em grupo, há essa troca, uma verdadeira troca de experiência entre os municípios. Isso tem fortalecido bastante também o nosso aprendizado. Outra situação importante é que os prefeitos também são forçados a participarem e a se conscientizarem de que a educação precisa melhorar. Então, eles também fazem esse trabalho. Muitas vezes, o dirigente da educação fala assim, mas como que eu vou sonhar com isso, que eu quero aplicar isso, se eu não tenho o apoio do prefeito? Mas esse trabalho, eles já fazem também de conscientização dos prefeitos. Muitas vezes, os nossos encontros, eles têm a presença dos nossos prefeitos. E isso também facilita bastante, que eles já forçam essa participação do nosso prefeito municipal. Itaberá, geograficamente, está bem no finalzinho da região da Anvapa, dos municípios da Anvapa, e logo ali no início já vem os municípios da Codivar. E no entorno de Itaberá, nós temos lá Itapeva, Capão Bonito, Itararé, que são municípios maiores do que o nosso, e assim, modéstia à parte, a gente procurava a orientação desses municípios, e na semana passada, Sandro, nós tivemos lá uma grata surpresa que o pessoal de Itararé veio nos procurar, uma comissão da educação veio nos procurar para saber do programa, para saber dos trabalhos que a gente tem realizado, ficaram espantados pelo fato de a gente já estar um pouquinho à frente na realização do plano municipal, pois já realizamos a conferência. Então, modéstia à parte, está invertendo um pouquinho o processo, nós ficamos muito gratificados com essa surpresa que foi o pessoal de Itararé,
um município aí bem maior do que o nosso, estar aí nos procurando para que a gente pudesse ajudá-los também na orientação da reelaboração do Plano Municipal da Educação. Então, tudo isso é fruto do trabalho que a gente realiza aqui, seja em Taquarituba, seja em Piraju ou aqui em Avaré, dessa oficina municipal e dessas atividades aí que esse programa tem nos proporcionado. Para finalizar, eu comentei aqui da criação da Câmara Técnica, né, que vai ser o legado, né, que esse programa vai deixar, né. Infelizmente, tem um prazo de validade, né, eles vão se instalar aqui na região efetivamente por 2 anos, já foi aí o primeiro ano, estamos entrando na segunda etapa agora, e infelizmente nós vamos ter a participação direta deles com os municípios. Porém, eles vão deixar um legado, que é a criação dessa Câmara Técnica, esses 3 polos que nós trabalhamos, os polos Taquarituba, Piraju e Avaré, vão encaminhar 2 representantes, né? Do polo de Itaquarituba, eu fui indicado também para representar aquela região, 2 do polo de Piraju, 2 do polo de Avaré, que vão formar uma comissão, juntamente com todos os municípios, para que a gente possa continuar realizando esses encontros, realizando essas atividades, que é tão importante para o nosso dia a dia. O trabalho em equipe também, que eles prezam bastante, isso é fundamental, a maioria dos trabalhos são de forma conjunta, né? Acho que esse é o objetivo maior do consórcio ANVAPA, que é trabalhar em rede, né? O município vai ter muito menos força se pedir, se solicitar, se requerer algo sozinho. Por exemplo, o município de 3 mil habitantes, que é o caso que nós temos aqui na ANVAPA, vai ter muito menos força do que um município maior, que tem quase 100 mil habitantes. Então, eles querem trabalhar em rede para que toda a região, com 200, 300 mil habitantes, possam solicitar e possam requerer melhorias para a educação. Acho que isso é de fundamental importância e que esse trabalho em equipe, trabalho em rede, possa se estender também a nós, gestores da educação, aos diretores, aos coordenadores, aos professores, e que possam refletir positivamente lá para os nossos alunos, que é o nosso objetivo último, né? O bem-estar dos nossos alunos. Então, quero agradecer imensamente pela oportunidade e a gente espera continuar com esse trabalho, mesmo depois que a oficina municipal indiretamente aí nos deixe. Muito obrigado. Ouviremos agora o vice-prefeito de Avaré, José Aparecido Fernandes. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de começar cumprimentando o Gustavo, em nome da oficina municipal, né? Toda a equipe que aqui se faz presente. Leve um forte abraço ao nosso amigo irmão, José Mário. Cumprimentar o Lair e a Fabiana, que está aqui da ANVAPA. Batalhadores, né? Já ouvimos falar um pouquinho da ANVAPA, mas com certeza seria muito importante que cada um dos senhores pudessem compreender, entender e ver como funciona a nossa ANVAPA, que é esse consórcio que nós temos aqui no Vale do Paranapanema. Cumprimentar em nome do Osni, cumprimentar todos os secretários, né? Secretários e secretárias que se fazem presente aqui. Me desculpe, eu estou com um aparelho na boca, às vezes fica meio difícil de entender as palavras, mas não poderia de estar presente com vocês aqui nessa manhã, onde alguns de Avaré aqui, os professores, diretores, melhor dizendo, aqui de Avaré, até andaram um pouco, mas muitos de vocês andaram bastante para vir aqui, para participar desse programa de melhoria da educação. A gente ouviu falar um pouquinho, o Gustavo estava falando um pouquinho da responsabilidade. E eu comparo a responsabilidade de vocês com a responsabilidade de um gestor municipal. Porque vocês também são as pessoas referência dentro das escolas de vocês, onde as professoras, alunos, pais vão buscar soluções. E eu tenho certeza que cada um dos senhores e senhoras fazem o melhor para contribuir com cada um do seu pedacinho de bairro, de cidade, como o Osni falou, às vezes cidades menores, mas estão aqui lutando, porque nós temos certeza. Eu acho que quando eu e o Poio, né, que mandou um grande abraço, não pôde estar aqui por causa de um compromisso nesse mesmo horário, mas mandou um grande abraço a todos vocês.
quando a gente encontra parceiros, como nesse caso aqui, a Fundação Ianvap nos ajudando, mas com o grande apoio da Fundação Itaú Social, nós não podemos perder a oportunidade de qualificar. Nós temos obrigação, como ser humano, de ser melhores. E eu tenho isso como referência na minha vida. Ser melhores é obrigação de cada um. Não é simplesmente um compromisso de vida, é obrigação. E eu tenho certeza que os senhores e senhoras querem o melhor para cada pedacinho de vocês. Responsabilidade é grande, com certeza. É muito grande. Por isso que vocês foram escolhidos. Porque vocês são líderes. São diretores líderes que representam a escola de vocês. Eu estou vendo aqui que chegou a imprensa aqui. Chegou o nosso amigo Tomás aqui, mas eu acho que só tem ele aqui da imprensa. Eu falo que é uma pena, porque tem tanta coisa ruim que é divulgada e tanta coisa boa que nós partilhamos aqui que não são divulgadas. É uma pena isso daí. Então, é bom que a imprensa que está aqui do município possa divulgar para todos que hoje tiveram líderes aqui da nossa região discutindo sobre melhorias da nossa educação regional. Porque nós temos que ser melhores. Nós precisamos, e eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como os diretores e governantes aqui da nossa região, queremos fazer a nossa região, como a oficina acreditou na nossa região, como a Anvapa se organizou para poder trabalhar em pró dos municípios, assim também nós somos assim. Queremos mudar essa situação da nossa região, mudar esse DH nosso que é tão baixo, e nós contamos com certeza com cada um de vocês que vão nos ajudar a fazer diferença aqui na nossa região. Eu acredito muito na nossa região e acredito muito em vocês, porque vocês são os melhores de cada cidade de vocês que vieram para cá. Um bom dia a todos vocês, aproveitem o máximo, multipliquem o máximo do conhecimento, tudo que nós tivermos aqui, e vamos cada vez mais ser melhores, tá? Um bom dia de trabalho, sejam todos felizes. Bom, nós estamos bastante fortalecidos aí com a palavra de todos. Eu agradeço muito pelo incentivo, pelo apoio, pela fala de vocês. Convido, então, para que vocês desmanchem a mesa, para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos.